Olá, eu sou a professora Alexandra, eu sou a responsável pelo módulo 2. A professora Lourdes Silva foi a responsável pelo módulo 1 e a professora Ana Magaldi será a responsável pelo módulo 3, que se inicia após o meu. Cada professora tem em torno de 5 a 4 semanas para ministrar, né, o seu módulo. E o meu módulo é o período que nós convencionamos chamar de império. Eu vou compartilhar aqui a tela para ficar mais didática a apresentação. Então, meu módulo é o módulo 2. Ele tem aula 6, aula 7, aula 8 e uma aula que eu reservei para a avaliação. Antes de nós iniciarmos, né, a questão das aulas, eu gostaria apenas de salientar que eu criei um grupo no WhatsApp apenas para o meu módulo. Então, esse grupo no WhatsApp não é de todas as professoras, é apenas um grupo que eu criei para tirar dúvidas específicas e pontuais. O grupo, ele não substitui o AVA. Então, o espaço principal das minhas aulas, das minhas atividades, é o AVA. Eu não darei aulas síncronas, ou seja, eu não farei atividades síncronas. Todas as atividades serão assíncronas, ou seja, cada estudante fará as atividades no seu próprio ritmo, sendo que tem uma data limite para a conclusão. Cada professora irá considerar uma avaliação. Então, a professora Lourdes teve uma avaliação, a professora Ana Magaldi terá uma avaliação e eu terei uma avaliação. A média final, ela será obtida, conforme está escrito aqui no próprio AVA, ela será obtida a partir da soma das notas obtidas em cada módulo. E depois, esse somatório será dividido por 3 e nós obteremos uma média final. Então, a nota é o seguinte, a seguinte equação, A1 nota 1, avaliação 1, mais avaliação 2, mais avaliação 3, somadas e divididas por 3, dão a média final. Então, vamos supor que você tenha tirado 8 na primeira avaliação, 8 na segunda avaliação e 8 na terceira avaliação. Você vai multiplicar, somar 8, 8, 8 dá 24, 24 dividido por 3 dá a média 8. Se você tiver tirado 10 em todas as avaliações, você vai somar 10 mais 10 mais 10, 30, 30 dividido por 3, 10. Então, a sua média final vai ser 10. Então, essa é a conta. Por isso é importante fazer as 3 avaliações das professoras, né? Então, eu só darei uma avaliação obrigatória, que é a semana da aula 9, e essa semana começa no dia 20 de abril. Então, a data para vocês concluírem essa avaliação que eu inicio aí 20 de abril é 30 de maio, ou seja, mais de um mês. E por que tem mais de um mês? Por conta dessa questão do feriado, né, da antecipação dos feriados em função do agravamento da pandemia. Então, em função do agravamento da pandemia, houve essa antecipação dos feriados e, em função disso, eu alterei a data de conclusão aí do trabalho. Então, vocês terão teoricamente, de 20 de abril a 30 de maio para concluir essa avaliação que eu passei. Uma dúvida que normalmente as pessoas têm é: qual é a data limite para terminar as atividades? Eu, Alexandra, vou considerar a data limite para todas as atividades que eu passei aqui, que são 4 aulas, 30 de maio. Então, essa é a data de tolerância. Então, a aula 6, que começa nessa semana do dia 30, começa, mas não quer dizer que você tenha que resolver, né, essa aula no dia 30, cada um vai fazer no seu ritmo, é a ação do Estado na institucionalização da escola no Brasil. Eu passei alguns vídeos, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 1, todos os vídeos estão disponíveis no YouTube. Eu acho muito importante que vocês assistam a esses vídeos, para que depois vocês discutam o fórum, que é o seguinte: com base no vídeo 1, com a metáfora da viagem e dos saberes em trânsito, ajuda a pensar a dinâmica da difusão e consolidação da escola primária.
Questão 2, indicar alguns aspectos referentes ao ensino secundário no Império Brasileiro a partir dos vídeos 2, 3 e 4. Então, para resolver a questão 1, precisa assistir ao vídeo 1. Para resolver a questão 2, precisa assistir ao vídeo 2, aos vídeos 2, 3 e 4. Tem um colega aqui que já até fez as atividades. Porque, como eu disse, cada um vai fazendo o seu ritmo, no seu próprio tempo. Sendo que o limite é até 30 de maio, porque eu preciso fechar as notas. A aula 7, que começaria aí nessa semana de 6 de abril, Educação Domiciliar no Brasil. Eu indico um vídeo, que é uma conversa que eu tive com a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, que é minha colega na Faculdade de Educação. 2 vídeos, na verdade, né, com a professora, e também eu indico uma leitura, que é um texto de autoria dessa mesma professora Maria Celi, com a professora Carlota Boto, sobre a educação domiciliar, né? A educação domiciliar como alternativa a ser interrogada, problema e propostas. Ela publicou esse texto, né, as autoras publicaram esse texto na revista Praxis Educativa em 2020, né? No ano passado, um artigo super recente, que eu também indico que vocês leiam. Então, vocês vão assistir aos vídeos, ler o texto da professora Celi. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar aqui, olha, nas mensagens, né, diretamente para mim, ou quem estiver no grupo do WhatsApp pode perguntar lá, se tiver alguma questão específica deste conteúdo. Após ler o texto e assistir aos 2 vídeos, as questões da aula 7, que são: questão 1. Quais as principais características da educação domiciliar no Brasil no século XIX? Bem tranquilo, é só assistir aos vídeos da professora. Questão 2. O que se entende por homeschooling e qual é a atualidade deste debate? Pesquise textos na internet a respeito desse assunto. Textos, vídeos, é um tema super atual, importante. Na aula 8, a temática é a população negra e indígena na história da educação brasileira. E aí eu coloco um vídeo da professora Súria Barros, que está disponível aqui no link, e algumas leituras complementares. Inclusive, um livro completo aqui sobre a temática. Tem livro, tem artigo. Na verdade, eu indico 2 livros daí para quem quiser aprofundar no tema. É claro que não é obrigatório ler o livro todo. Eu não vou cobrar isso, mas eu estou indicando porque é o meu papel. Depois tem um vídeo, né, o vídeo 2 sobre índios no Brasil. Vocês já começaram essa discussão sobre educação indígena no módulo da professora Lourdes. Acho importante continuar, né, a questão no Brasil Império e tal. Então, vocês têm aí um vídeo sobre a expansão na escola, né, os índios na expansão da escola, né, qual o lugar dos indígenas aí, dos povos indígenas na expansão da escola. O mais correto é falar povos indígenas, né, ou povos originários. E aí, a partir da conversa com a professora Súria Pombo, quais são os desafios a respeito das pesquisas, né, sobre a temática da população negra e quais são as principais pautas da população indígena em relação à escolarização. Também pode pesquisar em outros lugares, né, além do que eu estou indicando aqui. E aí nós temos a avaliação. A avaliação que é referente à aula 9. Essa avaliação começaria na semana do dia 20 de abril. É claro que cada uma vai fazer no seu próprio ritmo, né? Tem gente que vai fazer antes, tem gente que vai fazer depois. Eu não vou fazer esse controle de quando cada pessoa fez, desde que até o dia 30 de maio concluam. Eu coloquei aqui, data para conclusão, 18, mas está errado. Eu vou consertar aqui. Eu vou colocar aqui 30 de maio. Antes era 18, viu? Mas por conta do feriado, eu precisei aí dar uma tolerância maior, né? Então, a avaliação, né, que começa no dia 20 de abril e vai até 30 de maio para concluir. Vocês vão ter mais de um mês para fazer essa atividade. Agora, observem que a professora Ana Magaldi já vai ter começado o módulo dela, então é bom vocês se organizarem para não ficarem fazendo 2 módulos ao mesmo tempo. 1. Como jesuítas e colonizadores viam os povos indígenas? 2. O que foram as aulas avulsas? 3. Por que as leis do Império fortaleciam uma perspectiva político-educacional para a construção da nação brasileira e do Estado Nacional? 4. Porque as leis de 1827 e o ato adicional de 1834 são considerados marcos no processo de escolarização no Brasil, né?
Porque o Colégio Pedro II era considerado uma instituição modelar, e ainda é, né? Porque civilizar era uma palavra de ordem no século XIX, e 7 indica algumas das importantes inovações introduzidas na educação escolar nos anos finais do século XIX e início do século XX, perdão. Esse trabalhinho, essa avaliação, vocês vão fazer a partir deste texto aqui, que é um texto de autoria da professora Diana Vidal e do professor Luciano Mendes Faria Filho, A Escolarização no Brasil, Cultura e História da Educação. Eu recomendo esse texto, super acessível aqui, gratuitamente. Recomendo que vocês leiam o texto todo, porque esse texto também vai ajudar no módulo seguinte, que é o módulo da professora Ana Magaldi, e esse texto também conversa com o módulo 1, que foi o módulo ministrado pela professora Lourdes. Então, eu recomendo que vocês leiam e releiam esse texto e que vocês se orientem neste texto para fazer lá a avaliação que eu coloquei aí para vocês, a avaliação referente à aula 9. E com isso, eu concluo o meu módulo, né? Enfim, então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nas mensagens diretas ou perguntar pelo grupo no WhatsApp para quem entrou lá no grupo, que é só clicar ali no link que você, né, vai entrar no grupo, né, de preferência no celular, sem copiar e colar e mandar lá no celular. Tem todo mundo, acho que está conseguindo fazer essa operação. Não é obrigatória, vocês podem mandar mensagem aqui, que eu olho, tá bom? Então, é um módulo flexível, não teremos atividades síncronas, em função desse momento complicado, da questão dos feriados, mas é importante a organização. Então, cada uma vai fazendo um tempo, né, no melhor momento, mas observem que vocês vão ter o módulo 3 ainda, então se organizem. E, mais uma vez, a data para a conclusão da avaliação é 30 de maio, mas eu também vou deixar essa data para as atividades que são atividades opcionais, né? As atividades não são obrigatórias. A avaliação mas as atividades não são obrigatórias. É isso. Protejam-se e bons estudos aí para todo mundo.